porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, pastor, tá tudo bem com vocês? Vamos continuar com o processo e com o tema de arrependimento. Quando nós pensamos na questão de arrependimento, nós já falamos sobre o que isto significa no corpo, isto é, o que o pecado produz num corpo, isto é, a palavra pecado, ela está relacionada com errar o alvo. Qual é o alvo da nossa vida? Nós queremos agradar a Deus e nós queremos ser felizes e bem-sucedidos, não é isso? Quem aqui que não gostaria de ser bem-sucedido em tudo o que fizesse? A palavra bem-aventurado tem a ver com o sucesso, ser bem-sucedido em todas as etapas da vida, ser bem-sucedido em tudo o que fizer. Quando nós trabalhamos essa questão do sucesso, nós muitas vezes acabamos nos encurralando em determinadas atitudes, aonde somos trabalhados para um determinado desejo. E esse desejo, se estiver contaminado com os frutos da carne, pode nos levar a errar o alvo. Muitas vezes nós desejamos ser pessoas reconhecidas em determinados meios, por exemplo, na nossa vida profissional. Nós olhamos as pessoas e dizemos, não, eu quero ser bem-sucedido na vida profissional. Mas o que você faz para que isso aconteça? Se o que você está usando como instrumento está te levando a tomar atitudes baseadas em situações carnais, isto vai levar você a errar o seu alvo de ser bem-sucedido, porque vai tirar de você aquilo que é a fidelidade a Deus, a fidelidade ao próximo, a fidelidade até a você mesmo, se permitindo tomar atitudes que causem dano para as outras pessoas, dano para você mesmo ou dano no relacionamento com Deus. Pecado é uma decisão que se tomou, mas que se realmente errou o alvo. Quando nós pensamos em pecados pessoais, nós trabalhamos isso no vídeo passado, estamos trabalhando, na verdade, com o desejo corrompido do nosso coração, que está baseado no fruto da carne. Quando pecamos como corpo, isto é, pecado corporativo, isso está relacionado com o convívio interpessoal dentro do corpo de Cristo ou dentro de uma situação de grupo, tá? Que pode não ser apenas a igreja, mas pode ser o pecado de uma cidade, o pecado da nação. E nós precisamos enxergar então o pecado da nação como sendo nosso, afinal de contas, nós somos brasileiros. Como brasileiros, nós estamos dentro da pátria brasileira. E a pátria brasileira é representada diante de Deus como uma pessoa, como um corpo, como um todo. A nossa pátria, ela tem várias etnias e dentro de cada etnia existe uma cultura. A cultura de cada etnia está relacionada com uma prática de culto deste povo. Não apenas porque ele veio de origem africana ou de origem indígena, mas porque são práticas de um todo, certo? Existem pessoas de várias religiões que estão dentro desta pátria brasileira. Mas quando Deus olha para o Brasil,
Ele espera da Igreja brasileira uma ação que leve as pessoas ao arrependimento de suas ações e à busca da salvação. Muitas vezes temos errado como Igreja brasileira, contaminando a própria nação, porque tornamos-nos fracos, como já temos visto, tornamos-nos pessoas que olhamos apenas para nós mesmos, deixamos as pessoas se perderem, a estrutura se vai. E aquilo que seria uma conquista do corpo perde a sua razão. Então, precisamos pedir perdão a Deus, sim, pela nossa falha como igreja brasileira em não estar evangelizando, em não estar sendo um bom exemplo, em não estar olhando para as pessoas com amor genuíno, com a força do amor que tenta resgatá-las aonde elas estiverem. Um amor que ora, que chora pelas vidas que estão se perdendo. Hoje estamos numa situação em que o coração ficou tão endurecido que já não olhamos mais para as pessoas com amor. Nós olhamos para elas, entendemos que precisamos ajudá-las, mas isso se tornou mecânico, tudo muito mecânico. Deixou de ter aquela sensação de urgência, de salvação. Precisamos retomar isso como igreja, pedir perdão a Deus por nos deixar levar pela fascinação do mundo e por tudo que o mundo está oferecendo, toda a sedução do mundo, porque o mundo jaz no maligno e a sedução dele vai acabar nos arrastando para errar o alvo, arrastar para o pecado. E isto vai fazer com que Satanás consiga mais força, porque ainda que não fosse para que ele tivesse vantagens ali naquele ponto, por causa da nossa falha, ele ganha vantagens, abrem-se brechas, espaços onde ele pode entrar. Outro pecado corporativo relacionado com cidades, relacionado com país, precisa ser revisto. Por quê? Porque o pecado corporativo do Brasil precisa ser redimido. E nós precisamos entrar como igreja na brecha, nos colocando nos muros do Brasil, chamando pelo Senhor e dizendo: Senhor, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do povo brasileiro que tem pecado diante do Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa por todas as situações que o povo brasileiro tem realmente feito, quando abrem precedentes para feitiçaria, para idolatria. Perdão, Senhor, eles estão sem saber o rumo. Nós pedimos perdão por eles e pedimos que o Senhor os guie para o lugar certo. Você entende? Se arrependa como brasileiro pelo pecado da nação, pelo pecado de todos aqueles que estão dentro dos labirintos que o inimigo programou para a vida deles. Eles não estão conseguindo sair de lá. Se não tiver alguém que interceda e que clame pela vida deles e que peça perdão por eles e se posicione como intercessor, não vai ter como interferir nos erros deles e eles vão ser levados para o cativeiro, depois do cativeiro direto para o inferno. Nós precisamos nos preocupar com este povo. É a nação que Deus nos deu, é o espaço que Deus nos deu, é o território que Deus nos deu para cuidar, não apenas das matas, das florestas, dos rios, da natureza. Deus nos chamou para transformar o Brasil em um lugar aonde a glória de Deus se manifeste, aonde haja paz, aonde haja alegria genuína e não uma alegria falsa de um carnaval que dura 4 dias, que aparentemente as pessoas estão alegres, mas na verdade elas estão camuflando as suas próprias dores.
e errando o alvo, errando o alvo, errando o alvo de serem felizes e de serem salvas. O pecado corporativo é um pecado muito problemático quando nós olhamos para tudo com um olhar egoísta, aonde nós entendemos, eu estou salvo, está tudo bem, a minha família está salva, está tudo bem. Você está salvo, a sua família está salva, mas você precisa levar a salvação para aquele que está perdido, porque pode ser que esta pessoa um dia não seja salvo. E o Senhor está esperando que você falasse de Jesus para essa pessoa e intercedesse por ela. E um dia Deus pode cobrar esta pessoa de você. Vamos orar e interceder por este povo, nos arrepender pelo pecado da igreja de não estar fazendo a obra de Deus. Vamos nos arrepender pelo pecado da nação, de estar andando por caminhos errados e clamar para que eles sejam salvos, para que nós nos tornemos um país forte e um mundo melhor. O arrependimento faz isso. Nós nos arrependemos pelos pecados corporativos, o pecado do corpo brasileiro que tem desagradado a Deus e levado as pessoas a entrarem nas ciladas do inimigo e até na ira de Deus. Pense nisso, em nome de Jesus.